Ô Andrei, quando você. Como é que é feita? Assim, ó. Vamos lá. Eu recebo um contato da Atlas Intel para responder uma Hum. pesquisa. Eu me torno um voluntário para responder a pesquisa. Como é que funciona? Como é que vocês montam ali a amostragem? Existem dois tipos de coleta web, em geral. Existe o que se chama de reverse sampling, onde você não tem um grupo pré-selecionado, uma base de contatos pré-existente. Então, você vai simplesmente procurar pessoas. Eu vou explicar como que a gente procura os respondentes. E existem as pesquisas painel, onde empresas constroem bases de dados enormes e então fazem esses contatos aleatórios dentro de uma base de contatos pré-existente. Né? É, a nossa metodologia ela não conta por enquanto com um painel por dois motivos. Primeiro, porque apesar de a gente ter tido centenas de milhares de pessoas respondendo nossas pesquisas ao longo do tempo, a gente sempre está correndo atrás do tempo para fazer a próxima coisa. A gente não montou ainda uma metodologia muito elaborada para fazer pesquisa painel, isso seria uma coisa. Segundo, as pesquisas painel elas têm certas dificuldades metodológicas, porque pessoas que respondem com muita frequência às pesquisas, elas acabam sendo enviesadas em relação à população de onde elas saíram. Quanto mais você responde à pesquisa, mais você vai prestar atenção no noticiário, você vai pensar mais as coisas, você é um eleitor do Bolsonaro, mas hoje de manhã você ouviu uma coisa no noticiário que te deixou muito chateado, aí hoje você vai declarar que você vai votar Lula, mas amanhã você volta para o Bolsonaro. Tem um monte de Aham. efeito assim. Então, para para nossas pesquisas, a gente usa um conceito de amostras que são sempre 100% renovadas com novos contatos, com novos respondentes. E funciona mais ou menos assim. Cada vez que você entra no seu celular e entra num site na internet, você vai fazer uma busca no Google, você vai assistir um vídeo no YouTube, você vai fazer uma compra em qualquer site de compra, sei lá, americanos, você vai poder descobrir um anúncio. Igual, ao invés de você ver, tipo, compre essa cadeira na Tokstok, que você já entrou no Aham. site, tem aí o preço e ela tá bonitinha, então muito atraente, você vai poder ver um anúncio para responder uma pesquisa Atlas. Então você vai clicar nesse anúncio, vai ser transportado no ambiente do nosso site, será devidamente identificado como sendo uma pesquisa da Atlas, né? Ah, e vai respondendo o questionário da pesquisa. As primeiras perguntas são sempre aquelas sobre intenção de voto, justamente para não enviesar de alguma maneira o respondente. A gente nunca vai fazer uma pergunta de intenção de voto depois de outras perguntas que poderiam ter impacto sobre o que a pessoa pensa. No final do questionário teremos as perguntas sobre a demografia, sobre o perfil que nos ajuda de alguma maneira no perfil amostral. Aí tem todo um processo de segurança de dados, porque você pode imaginar que sendo um link aberto, o que mais as pessoas gostam de fazer é copiar o link, postar num grupo de WhatsApp de 100 mil pessoas e convidar todo mundo para responder a pesquisa Atlas para Aham. ajudar, né, o Lula, o Bolsonaro a se dar melhor na pesquisa, sendo que esse comportamento ele vai ser sempre devidamente identificado pelos nossos sistemas e cada questionário tem um identificador único. Então, basicamente, se você tenta responder um questionário que já foi submetido, a gente vai saber e aquilo não vai contar. Entendi. Aqui para esse segundo turno, você projeta um. Bom, você já passou por isso antes, mas o que você acha? Assim, vai ser. É mais fácil agora para os institutos de pesquisa? É uma pesquisa mais simples e portanto, mais fácil de acertar? É mais simples. É mais simples porque você já teve uma pesquisa gigante com uma amostra muito grande do eleitorado. Ok, talvez não deveria falar isso porque não é uma amostra representativa, porque não, assim, a abstenção existe também. Mas, enfim, você teve uma ocasião para você medir mais ou menos qual será, em linhas gerais, o perfil do eleitorado de segundo turno. Por mais que você tenha mobilização dentro dos que se abstiveram no primeiro turno, por mais que alguns dos que votaram podem se abster agora no segundo turno, você tem uma medição mais ou menos precisa do que você espera que vai acontecer no segundo turno. O que isso quer dizer? Você pode refletir na sua amostra essa distância de 5 pontos que existiu entre o Lula e o Lula e Bolsonaro. Bolsonaro. E isso te ajuda a medir o cenário de segundo turno com uma precisão maior, né? Ah, o problema disso, no entanto, é que às vezes as pessoas, assim, os institutos podem confiar demais
na ideia de que o perfil do eleitorado pode ficar igual entre os dois turnos. Eu vi isso várias vezes na minha experiência recente, né? Assim, eu tive experiências de eu corrigir por isso, porque todo mundo estava meio que segurando esse perfil e presumia que mais ou menos os mesmos eleitores iam votar no segundo turno. E às vezes a Atlas se deu bem e às vezes a Atlas se deu mal. Então eu passei pelas duas ocasiões, né? Por exemplo, na eleição do Chile para a presidência, a gente fez no Chile a melhor pesquisa de primeiro turno, e todo mundo então estava com olhar para o Atlas como sendo um instituto novo no Chile que estava fazendo um excelente trabalho. E a gente errou o segundo turno. A gente inflou bastante o percentual do cast. Por que a gente fez isso? Porque justamente a gente não conseguiu enxergar que existia uma onda de mobilização muito forte de 1 milhão de novos eleitores, quase, assim, uma grande maioria mulheres, e todas votaram com o Gabriel Boric. Uma imensa maioria votou desse eleitorado novo no segundo turno a favor do Gabriel Boric, justamente porque existia uma desconstrução do Cast como sendo um candidato anti-mulheres. Ele tinha, assim, ele cometeu várias gafes durante a campanha em relação a isso e, assim, políticos aliados também. Então, nesse contexto, o resultado, se você fosse simplesmente controlar pelo perfil do eleitorado de primeiro turno, era bastante diferente do que aconteceu no final por conta da incorporação desses novos eleitores, né? Então, ajuda, mas às vezes cria um excesso de confiança, e quando cria um excesso de confiança para os institutos, eles podem errar. Às vezes a gente conseguiu antecipar essas mudanças, e a gente conseguiu antecipar muito bem, então, por conta disso, o resultado. Como, por exemplo, em todas as eleições na Argentina, meio que existiram essas flutuações, e a Atlas sempre conseguiu se dar bem conta do como que isso ia acontecer.